tópicos de matemática, geometria analítica, equação reduzida da reta, coeficiente angular, condição do paralelismo entre retas. Os outros vídeos que eu estou disponibilizando aqui no meu canal, na série aulas, ele é diferente porque eu vou me deter em mais detalhes. Aqui não irei me deter em outros detalhes, embora eu procure fundamentar cada parte que seja elucidada aqui. Então vamos lá. O exercício aqui, que é o exercício orientador para esse vídeo. Se R é paralelo a S, quem é R, quem é S? R e S são retas. Se essa R e S são retas paralelas, calcule os valores de K. R, essa reta R, está expressa sob a equação y1 igual a kx mais b. A reta S está expressa sob a equação y2 igual a 1 sobre, abre parênteses, k mais 1, fecha parênteses, vezes x. Veja que essa fração aqui vezes x. Qual é a fração? 1 sobre k mais 1. Mais d. Vamos lá. Mas antes de já desenvolver o raciocínio algébrico, né, é necessário destacar algumas coisas. A forma reduzida, no que se refere à equação de uma reta, é dada por y igual a ax mais b. Quem é A? Coeficiente angular. Quem é B? Coeficiente linear. Mas por que eu digo que isso aqui é o coeficiente angular? Eu vou dar uma dica aqui, que ela não é a demonstração, mas vai elucidar o porquê. Imagine que você tenha uma reta que passe aqui, ó, na origem. Essa reta passa aqui, ó, né, na origem. A origem que é 0, 0. O 0 do eixo x e o 0 do eixo y. Essa reta que está passando aqui, ela será expressa matematicamente em termos de y e x, né? Ou em termos de função. Veja que ao analisar essas coisas, devemos também ter em mente a ideia de função. Veja como é importante entender o significado de cada coisa, né? Muitas pessoas, quando vão aprender matemática, ou então vão dar aula, não se atentam a isso, a elucidar o significado de cada coisa. Ficam apenas no emprego de fórmulas, ou então se restringem a padrões resolutivos de questões. É claro que se restringir a padrões resolutivos de questões pode ter aí uma justificativa pelo fator do tempo e às vezes é o que é mais do que necessário para que alguém faça alguma prova, né, e obtenha êxito aí. Mas para quem quer entender, né, é bom ir um pouco mais além disso aí, né? Então vamos lá. Você tem a reta passando aqui pela origem. Se ela está passando aqui pela origem, o que isso significa? Que se é o eixo aqui, os eixos eles estão dispostos de maneira perpendicular e essa reta está passando pela origem, o que isso significa? Você pode imaginar uma reta que passa por aqui e que passa por aqui. Mas uma reta que está passando pela origem e que perfaz aí um ângulo de 45 graus.
ou seja, a metade. Um ângulo de 45 graus. Π sobre 4. Aqui é π sobre 2, aqui é π sobre 4. Veja que quando x for igual a 1, aqui eu vou ter um triângulo. O meu y ele será 1. Por quê? Ora, o ângulo é 45 graus. Aqui você visualiza um triângulo retângulo. Se o x é 1, e aqui é a representação do valor de um cateto desse triângulo aqui, o meu y terá que ser 1, já que a tangente de 45 graus é 1. Se fosse 60 graus, já seria um valor diferente. Tangente de 60 é igual a seno de 60 sobre o cosseno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Então a tangente vai ser raiz de 3. Então significa que se for 1, o y vai ser raiz de 3. Passando pela origem. Ou seja, o coeficiente angular, ele representa exatamente o valor que está sendo multiplicado pela variável, está sendo multiplicado na variável independente, x. Que é o que? AX, A vezes x. Ou seja, no primeiro caso, 1 vezes x, quando se tratava do ângulo de 45 graus, ou π sobre 4 em radianos. No segundo caso, 60 graus, tangente de 60 graus, raiz de 3. Então, isso aqui, o coeficiente angular, é o que? É a tangente do ângulo que a reta faz com relação ao eixo x. Existem retas que elas não estão nesse sentido, estão nesse outro sentido. O ângulo então vai ser maior que 90 graus. E como o ângulo é maior que 90 graus, o cosseno ele será negativo e o valor ele será negativo da tangente. É só visualizar o ciclo trigonométrico. Mas a gente pode interpretar de um outro modo. À medida em que os valores forem aumentando, se a reta estiver para cá, nesse sentido aqui, y vai diminuindo, ou seja, a inclinação é negativa, enquanto aqui a inclinação é positiva. À medida que x vai aumentando, os valores de y vão também aumentando. Então veja que só essa pequena análise que eu fiz aqui já foi o suficiente para elucidar o porquê o A aqui é o coeficiente angular e o que é o coeficiente angular. De uma única explicação eu já mostrei o porquê. Tanto porque isso aqui é o coeficiente angular e o que é o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo. Isso aqui é o coeficiente linear, que é quando, se o x aqui for zero, você tem o quê? Y igual a b. Quando o x for igual a zero. Isso ocorre quando? Quando a reta passa por y. Quando o x é igual a zero. Quando você tiver o ponto 0, b. Que é exatamente na reta R, é esse ponto aqui. E na reta S é esse ponto aqui. Mas vamos aqui para a questão. Fiz essa análise para dar uma clareada quanto à forma reduzida da equação de uma reta, o porquê é um coeficiente angular e o que é o coeficiente angular e o que é o coeficiente linear. Pronto. Agora vamos para a questão do paralelismo. Vejamos. Se
θ é igual a alfa, isso significa que essas retas são paralelas, né? Se você, por exemplo, pega... Um momento. Olha, isso aqui, isso aqui. Se eu faço assim, ó, não estão paralelos. E se eu faço assim, também não estão paralelos. Mas, ó, à medida que eu vou fazendo com que, ó, fiquem, né, ó, estão paralelos. Ou seja, se eu imaginar no eixo, na horizontal, ambos estarão fazendo o mesmo ângulo. Isso significa que se tem são os mesmos ângulos, são as mesmas tangentes e são os mesmos coeficientes angulares. Então a condição de paralelismo é que os coeficientes angulares sejam iguais. E se os coeficientes angulares são iguais, há o paralelismo, ou seja, a recíproca é verdadeira. Então, indo para cá, você tem kx mais b, y1, correspondente a r, e y2, 1 sobre k mais 1, x mais d. Se r paralela a s, ou seja, os coeficientes angulares são iguais, eu agora preciso o quê? Aplicar essa condição para que eu calcule o k. Aqui fala em valores, então não vai ser somente um único valor para k, está em plural, valores. Indo para cá, eu faço o quê? K, que é o coeficiente angular de y1, e 1 sobre k mais 1, que é o coeficiente angular de y2. Agora faço a igualdade. Aqui eu já entro o quê? Sair dos conceitos de geometria analítica e entro agora em uma simples operação envolvendo a equação do segundo grau. Eu vou e multiplico k vezes k mais 1, igual a 1, fica k ao quadrado mais k igual a 1, que é igual a k ao quadrado mais k menos 1 igual a 0, que já está aqui. Agora eu tenho uma equação do segundo grau. Aplicando o delta, b ao quadrado menos 4a vezes c, fica, quem é b? 1. Quem é a? 1. Quem é c? Menos 1. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1 menos 4, vezes c menos 1, fica o quê? Negativo, negativo, positivo. 4 mais 1, 5. Então será a raiz de 5. Agora vamos à extração das raízes aqui. A primeira vai ser menos b, ou seja, menos 1. b aqui é 1, mais raiz de 5, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1, que é 2. E k2 é igual a menos 1, menos raiz de 5, sobre 2 vezes 1, porque a é igual a 1, que dá igual a 2. Pronto. Está aqui a resposta, os valores de k. O que isso significa? Que se eu pego esses valores aqui e substituo aqui, eu vou ter coeficientes angulares iguais. E no contexto da geometria analítica, o que isso significa? Que se tem os coeficientes angulares iguais, são retas paralelas. Se eu pego esse outro valor aqui, também, ou seja, são dois valores de k para que essas